Módulo FM apresenta Mente Aberta. Mente Aberta. Um programa de bate-papo e muita informação. Com a jornalista Leide Carvalho. Oferecimento Andap Autopeças, Unicerp, protege Minas Saúde e Segurança no Trabalho. Olá para você que acompanha a Módulo FM, a gente começa mais uma edição do nosso programa Mente Aberta toda sexta-feira. E hoje a gente tem o prazer de receber o professor doutor Marcelo Rodrigues Lemos. Marcelo é professor do Unicerp e no ano passado fez a defesa do seu doutorado pela Unesp. Marcelo, é um imenso prazer recebê-lo aqui na Módulo. Muito obrigado, Leide, pelo convite. Eu cumprimento os ouvintes da rádio. É uma satisfação muito grande participar do programa com você e estou à disposição para responder algumas questões a respeito do livro que logo eu vou lançar no dia 6/9 no Unicerp. Exatamente, eu estou aqui com o meu celular aberto justamente para não perder nenhum dado, né? Tá aqui o convite, o autor Marcelo Rodrigues Lemos, a editora Apres tem a honra de convidá-lo para o lançamento do livro Modernidade e Colonialidade, dia 6 de setembro, às 7 da noite, lá no Unicerp. Todo mundo fala que livro é um filho, Marcelo, você vê dessa maneira assim? Com certeza, né? O pessoal brinca que todo mundo precisa ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro, né? E eu já venci pelo menos a etapa do livro. É claro que exige demais, né? É um trabalho de construção intelectual, consequentemente o autor fica preso a essa produção por algum tempo, né? No caso do livro, além da pesquisa propriamente dita, que foi realizada ao longo dos 4 anos do doutorado, o livro, na sequência, mais 1 ano de dedicação para que ele pudesse, de fato, nascer, né? Marcelo, vamos falar do livro, então. Tem aqui alguns temas. O que é colonialidade? Então, a colonialidade, na concepção das ciências sociais, da antropologia, da sociologia, é a verdadeira face da modernidade. Muitas vezes a gente atribui a modernidade, o surgimento da modernidade, aos eventos históricos acontecidos na Europa, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e o Iluminismo. E a gente desconhece que a modernidade, na verdade, tem como ancestralidade o próprio período colonial, anterior às revoluções europeias, de modo que a colonialidade é o lado colonial da própria modernidade, ou seja, é preciso reavivar essa imagem da modernidade a partir das experiências coloniais. O colonialismo, né, ocorrido em uma série de colônias, a Europa sai em busca de novos territórios, em busca de expansão das suas fronteiras e se depara com outros povos, outros grupos, outras sociedades. E é essa questão, a questão colonial, ou seja, é que de fato inaugura a modernidade. Então, muitas vezes a gente negligencia que a descoberta, né, com aspas, do novo mundo é que despertou uma nova fase histórica, uma nova fase de organização social. E muitas vezes, em função de uma visão de mundo eurocêntrica, nós atribuímos a modernidade a essas construções revolucionárias ocorridas nos séculos XVIII e XIX. E a gente desconsidera os eventos coloniais que foram indispensáveis efetivamente à modernidade. Um exemplo simples, né? A própria Revolução Industrial foi financiada com o ouro e as pedras preciosas das nossas Minas Gerais aqui do Brasil. Ai, dá até uma dor ouvir isso. Exatamente. Podia ter ficado aqui, né? Poderia ter ficado aqui, sem dúvida. Imagine só, né? São toneladas, né? Foram toneladas, na verdade, de ouro e pedras preciosas que foram transferidas, né, para a Europa. De modo que essa riqueza toda oportunizou a própria Revolução Industrial, um avanço tecnológico ali naquele momento, né? Então, a gente não pode negligenciar que a modernidade tem um lado colonial. E esse lado colonial é o que eu batizo de colonialidade. Marcelo, então, baseado no que você está falando, quando a gente vê a Europa toda rica, instruída, toda organizada, a gente tem riquezas nossas lá que foram responsáveis por isso. Não, sem dúvida nenhuma. É evidente, porque o velho mundo, né, o continente europeu, se estabeleceu a partir da exploração de suas colônias. Isso é inequívoco, né? Isso é um consenso dentro da literatura histórica, dentro da literatura sociológica. A gente não pode negligenciar esse fato. Então, a Europa, como você disse, né, uma referência de organização política, uma referência de pujança econômica, não teria êxito sem a exploração colonial, sabe? Sobre a África, a própria Inglaterra que colonizou os Estados Unidos, né? Então veja só,
todas as riquezas extraídas das colônias deram uma certa capacidade econômica muito forte à Europa, né? E esse fato é muitas vezes negligenciado, esquecido. E a gente vive em um mundo eurocentrado, né? Se a gente pega, por exemplo, uma imagem do mapa mundi, certo? O que está no centro do mapa mundi é aberto. Europa. Europa. E não há um centro do mundo. O centro do mundo é onde nós estamos. E a Europa criou, né, uma imagem de mundo a partir de si mesma, de modo que todos os outros países, as outras nações, ficaram dependentes dessa estrutura eurocêntrica, né? E a colonização oportunizou, na verdade, uma transferência de riqueza inequívoca para a Europa. Dentro do roteiro aqui do seu livro, para que os ouvintes, os internautas possam entender melhor essa sua obra, que será lançada dia 6 de setembro agora, por que essa nossa imagem da modernidade é incompleta? Porque é engraçado, Marcelo, dentro do senso comum, porque aqui eu represento o senso comum, e sou o senso comum mesmo, você que é o doutor, é o especialista, né, é a pessoa que pesquisou bastante, mas quando a gente fala de período colonial, a gente pensa assim, coisa antiga, lá para trás. Aí você fala que o colonialismo tem a ver com a modernidade. E aí, por que a gente tem essa imagem incompleta de modernidade? A modernidade acabou afastando a sua herança colonial, né? E a descoberta do novo mundo é que, de fato, inaugura uma nova fase histórica, uma nova fase de organização social. Mas a nossa imagem de modernidade é incompleta, é restrita, porque nós vivemos em um mundo eurocêntrico, eurocentrado. De modo que, quando a gente lembra de genocídio, quando a gente fala sobre genocídio, a gente se reporta basicamente à Segunda Guerra Mundial, a Hitler. Nazismo. E a gente esquece que o genocídio indígena, certo? Cometido aqui na América em função dessas questões todas, né, ligadas à colonização, foi muito maior. O volume de índios mortos foi muito maior. Mas vejam, a gente se sensibiliza com questões que de fato carecem, né, de destaque, no caso a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, mas a gente esquece a própria questão mais íntima do povo brasileiro, que foi o genocídio indígena. De modo que a nossa imagem é restrita da modernidade, porque a gente fica muito preso a uma estrutura de mundo vinculada à Europa. E a gente esquece que é preciso incluir, né, as populações que foram historicamente subalternizadas em função do processo de colonização. Marcelo, sem nenhuma crítica às mães que, por exemplo, escolhem levar os filhos para Disney, né? Ou às vezes para Paris. Mas eu fico pensando, nós temos o Peru aqui que é tão rico, né? Exatamente, né? É muito curioso isso, porque uma questão essencial do livro é essa polarização entre norte e sul, tá? Eu discuto muito isso, então muitas vezes o mundo se estrutura a partir de uma polaridade, a partir de uma distinção entre hemisfério sul e hemisfério norte, e entre ocidente e oriente, de modo que o ocidente prevalece e o norte prevalece. O sul e o oriente ficam subalternizados, foram historicamente subalternizados, né? Em relação à produção do conhecimento. Quantos autores do sul são lidos no norte? Né? O contrário acontece, né? Nós, do sul, somos de alguma maneira constrangidos, obrigados a ler os autores que nascem, né, que são derivados do norte, mas o contrário não. E essas situações todas são repassadas para outras relações sociais. Essa questão do turismo, né, é muito curioso, porque a gente sempre está atento a essas experiências turísticas na Europa, nos Estados Unidos, e a gente esquece de visitar, né, cidades, regiões, locais que são também muito interessantes do ponto de vista histórico, cultural. E a questão dos discursos hegemônicos, Marcelo, dentro do contexto do seu livro? Então, na verdade, eu discuto essa construção de discursos hegemônicos. Nós construímos uma ciência um tanto quanto catedrática, uma ciência muito formal, que é pautada em paradigmas universais, gerais. E eu digo que é preciso repensar essa estrutura de construção científica, para que a gente possa discutir uma ciência mais atenta a opções alternativas de conhecimento. Um exemplo simples, né? Muitas vezes a gente acha que a ciência é redentora dos problemas humanos, que a ciência dá conta de todas as situações, o que não é verdade, porque muitas vezes a ciência causa problemas. Um exemplo simples, bomba atômica.
não é verdade? Trouxe muitos problemas, né? Não é? Então a gente tem essa construção, essa imagem de construção científica como universalizante, redentora dos problemas, mas na verdade em algumas situações a ciência também pode gerar problemas. Então é preciso repensar esses discursos hegemônicos, universalizantes, globalizantes e criar discursos regionais, locais, atentos às circunstâncias históricas de populações específicas. Marcelo, o que seria uma desobediência epistêmica? Lembrando que você é antropólogo. Explica pra gente o que é epistemologia, né? Epistemologia é a construção do próprio conhecimento, né? O conhecimento enquanto uma ferramenta de interpretação do mundo, né? E muitas vezes a gente interpreta o mundo de acordo com critérios dessa ciência hegemônica, certo? Que está ligada à objetividade, à verdade, à neutralidade. E essas questões, segundo essa perspectiva da desobediência epistêmica, precisam ser relativizadas. Então a gente precisa construir uma ciência atenta a novas regras, ou seja, uma ciência menos formal, mais atenta, inclusive, a um novo senso comum reencantado, certo? De modo que a gente possa construir verdades que não se pretendem universais, porque as verdades universais acabam constrangendo saberes que historicamente se tornam subalternizados. E esse é um problema muito grande para a construção da ciência, né? A gente precisa repensar essa estrutura catedrática de ciência a partir do que eu chamo de desobediência epistêmica, ou seja, recriar estratégias de produção do conhecimento desvinculadas dessa imagem tradicional de paradigmas da ciência clássica. Tipo assim, a Europa que é boa, aqui é ruim, né? Nesse nível. O que é produzido lá é válido. Aqui não. O que não. Eu brinco com os meus alunos sempre, né? O que o filósofo europeu, norte-americano disse é útil, é importante, deve ser lido. O que o filósofo brasileiro, latino-americano constrói é perfumaria, é menos relevante, né? E não é verdade. Então, a desobediência epistêmica parte daí. Por que a gente, em nossos trabalhos científicos, nossos trabalhos acadêmicos, nas referências, se você vai ao final, né, do trabalho, a gente indica as referências. Só autores, né, norte-americanos, autores europeus e a nossa ciência, a produção feita aqui. Vamos desobedecer essas regras convencionais, vamos trabalhar com autores regionais, com autores latino-americanos, com autores de línguas que foram historicamente subalternizadas. E aí no meu trabalho, eu trabalho basicamente com 2 autores, né, centrais. É óbvio que eu uso outras referências, mas esses são os centrais. Um autor argentino, que é o Walter Mignolo, e um autor português, o Boaventura de Souza Santos. Porque é interessante. É um espetáculo, né? É interessante porque Portugal é a periferia da Europa, né? É um consenso dentro das ciências sociais dizer que Portugal é a periferia da Europa. O português não é uma língua hegemônica, tampouco o espanhol. Então por que eu não posso trabalhar com português? Por que eu não posso trabalhar com um autor argentino? E trabalhando com esses 2 idiomas, essas 2 línguas que são historicamente negligenciadas, porque há um modelo de construção hegemônica da ciência muito preso ao inglês, né, ao alemão, ao francês, exatamente. E a gente esquece que autores do Sul são essenciais. Nesse meio, né, o próprio Boaventura de Souza Santos propõe as epistemologias do Sul, ou seja, uma espécie de resgate dos autores e da autonomia intelectual daqueles que estão localizados no Sul, né, no hemisfério sul. Nós estamos falando com o professor Marcelo Lemos, ele que é doutor pela Unesp, está aqui convidando todo mundo para o lançamento do seu livro. A gente volta em 1 minuto, Marcelo, falando sobre a questão da ciência, se é possível fazer ciência criticando a ciência, enfim, alguns temas do seu livro que eu tô doida para participar do lançamento. A gente volta em 1 minuto. Tá ótimo. Mente Aberta, com a jornalista Leide Carvalho. Para você que ouve a Módulo FM, a gente retoma a segunda parte do nosso programa Mente Aberta, hoje recebendo o professor doutor Marcelo Lemos Rodrigues, ou Marcelo Rodrigues Lemos, né, o nome artístico. Isso. E falando sobre o lançamento do livro dele, sexta-feira, dia 6, você já tem programa para logo mais, tá? Modernidade e Colonialidade. Essa palavrinha é tomba locutora, a gente tem que falar ela devagar, que senão a gente tropeça nela, viu? Até eu. Marcelo, é possível criticar a ciência fazendo ciência? Você faz isso no seu livro? Faço, sim. Essa é uma questão que eu considero interessante, né? Porque o meu texto é um texto acadêmico, né? Sem dúvida nenhuma. É um livro que
proveniente da minha tese de doutorado, né? Então, estava em um espaço institucionalizado, né? Um espaço convencional de produção do conhecimento, uma universidade consolidada, a Universidade Estadual Paulista e tudo mais. Então, como criticar a ciência a partir da própria ciência, né? Porque essa é a proposta, uma das propostas do livro. E, diante dessa possibilidade, eu encontrei um recurso do próprio Boaventura, né? Boaventura oferece esse recurso epistemológico, esse recurso analítico, que é o recurso da cabotagem. O que é a cabotagem, Leide? É um instrumento de navegação rudimentar, num período em que não existiam instrumentos tecnológicos suficientes para instruir os marinheiros. Então, os marinheiros adentravam o mar, certo? Adentravam o mar sem perder a costa do horizonte, de modo que a navegação acontecia, mas no horizonte o limite da costa. Então essa é a metáfora que eu utilizo para criticar a ciência a partir da ciência. Eu posso avançar sobre a ciência, mas o meu horizonte está bem guardado. Ou seja, a cabotagem é essa ferramenta conceitual de que, partindo da ciência, a gente pode dar saltos qualitativos, saltos de crítica, né? Mas sem perder essa perspectiva da institucionalização, essa perspectiva do conhecimento formal, inclusive, né? Então, em uma universidade, em um programa de pós-graduação, as pessoas são submetidas a bancas avaliadoras e tudo mais, né? Então, o meu trabalho, um mínimo de formalidade, ele deve ter, né? Ele deve ter. O mínimo de regras ele deve também acatar, mas, ao mesmo tempo, eu não sou constrangido ao ponto de, obrigado, né, ao ponto de seguir todos os princípios convencionais dessa estrutura de ciência que é de fato muito engessada, né? Então a cabotagem é um recurso que eu encontrei para criar uma ciência menos pretensiosa, ou seja, uma ciência que não tem, como eu falei, né, a própria pretensão de construir verdades universais, consensos gerais, né? E essa perspectiva me garante a produção de paradigmas outros. É uma expressão do Mignolo, e não de outros paradigmas. Não é diferente. Não é a mesma coisa, na verdade, né? Não é a mesma coisa. Construir paradigmas outros não é o mesmo que construir outros paradigmas, né? Ou seja, novas referências, novos princípios de interpretação da realidade para além dessa formalização da ciência clássica. Marcelo, na próxima questão aqui, por exemplo, as consequências da subalternização. Eu me lembro de um autor brasileiro, Nelson Rodrigues, né, que ele falava daquela síndrome de vira-lata que a gente tem. A gente pensa que o que está na Europa que é bom, o que está nos Estados Unidos que é bom. Eu estou correto em pensar que o seu livro trata dessa questão, assim? Sim, sem dúvida nenhuma. O livro discute a subalternização, né? Na verdade, a subalternização é uma consequência da própria colonização, né? Então, esses países que foram colonizados acabam tendo como herança uma espécie de complexo de vira-lata, de modo que muitas vezes a gente dá crédito às instituições, né, aos modelos políticos dos países ditos centrais, né, e a gente negligencia nossas próprias práticas culturais, os nossos próprios valores e tudo mais. E a subalternização Leide, na verdade, a manutenção de uma subserviência colonial, entendeu? Ou seja, há uma perspectiva atualmente de manutenção de uma subserviência colonial, que é um exemplo prático. Sim. Um exemplo prático disso é o seguinte, né? O presidente da República autoriza que os norte-americanos entrem no Brasil sem visto, sem a contrapartida. Ou seja, os brasileiros, para entrarem lá, está ficando cada vez mais difícil, né? Precisam passar por critérios muito sérios, muito severos, né? A aprovação do visto. E o contrário não. Essa é uma situação muito prática de subalternização, de manutenção da subserviência colonial. Um outro exemplo, a autorização do uso militar norte-americano da nossa base de Alcântara. Gente, esse era um sonho deles, né? É uma questão... Todos os outros presidentes não permitiram. Sim, é uma questão muito séria, né? Ou seja, nós não temos nenhuma contrapartida diante disso e oferecemos demais. Ou seja, é o mesmo processo ocorrido ao longo do período colonial. Venham, nos explorem, levem da gente o que querem e a gente não ganha nada em troca, senão a manutenção dessa estrutura de desigualdade entre o Sul e o Norte.
E essa questão das formas alternativas de conhecimento, Marcelo, como é que você aborda isso na sua obra? Então, uma questão interessante, né? Nós falávamos há pouco sobre essa possibilidade da desobediência epistêmica, né? E é preciso resgatar, então, formas alternativas de construção da reflexão, né? E eu faço uma referência ao conhecimento tradicional, né, das populações tradicionais, das populações indígenas, né? E a gente esquece que o senso comum, ou esses conhecimentos alternativos, esses conhecimentos supostamente ingênuos, enfim, são, na verdade, a base da própria ciência, né? Um exemplo prático disso é a própria noção farmacológica dos índios, né? Então, veja, toda a indústria farmacêutica é dependente de uma série de conhecimentos tradicionais das populações indígenas. Isso é muito curioso, né? E o Brasil sofre com essa questão da nossa biodiversidade, né? Muitas indústrias farmacêuticas estrangeiras acabam vindo para cá, roubam o nosso conhecimento tradicional indígena diante de plantas medicinais, enfim, e acabam depois patenteando isso, né, em medicamentos caros, enfim, né? Ou seja, a base de um conhecimento formal, no caso de uma medicação, enfim, na verdade o próprio conhecimento tradicional indígena, né? Então a gente precisa valorizar ou revalorizar, reavivar, né, essas experiências tradicionais de conhecimento. O senso comum não é só ingênuo, o senso comum não é só ignorante. Pelo contrário, né, uma série de questões relevantes podem ser, de fato, respondidas pelo senso comum, por essas formas de conhecimento menos formais e menos atentas à construção de paradigmas, à construção de verdades universais, né? Eu bato muito nessa tecla. Até porque o senso comum, para ser senso comum, ele teve experimentações, sem né? dúvida, visões, né? Sem dúvida. A questão da observação, da pesquisa. Só se vira, por exemplo, por que você sabe que o fogo, você não vai pôr a mão nele que ele te queima? Que queima, Porque alguém já colocou a mão lá e queimou, né? O senso comum tem essa questão da empiria, né? É a questão do teste empírico, de modo que ele tem a capacidade de interpretação do mundo da mesma forma que a ciência. O que eu quero dizer é que, vejam, muitas vezes a gente fica preso a essa perspectiva científica, né, de supervalorizar a ciência, e a gente vai negligenciando outras experiências cognitivas, outras experiências de tradução da realidade, que também são importantes na compreensão do que está à nossa volta. Professor Marcelo, essa questão ainda dentro do seu livro, e pulando assim, né, tentando abrir um pouco mais o leque, a questão do excesso do uso da racionalidade. Que hoje há uma disputa. Você é de humanas e você é de exatas, como se uma não dependesse da outra. E elas estão ligadas, elas dependem uma da outra, né? As ciências humanas das ciências exatas. Como é que você vê na história? Você é um antropólogo, você é um observador social. Como é que você vê na história o abuso desse excesso de racionalidade levou a situações, a tragédias? A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, seria um exemplo disso? Na verdade, essa disputa entre o conhecimento das ciências exatas e o conhecimento das ciências humanas só pode vir daqueles que não entendem o que é conhecimento, né? Porque o conhecimento é interdisciplinar, o conhecimento é articulado. Nós somos dependentes das ciências exatas, evidentemente. Por outro lado, as ciências humanas são essenciais. Ou seja, nós precisamos entender que enquanto as ciências humanas produzem os lexos de compreensão do mundo, de tradução do mundo, as ciências exatas constroem as ferramentas, as estruturas práticas, né? Então, há um processo interdisciplinar muito evidente. E eu fico, sinceramente, chateado quando vejo discursos políticos que desprestigiam as ciências humanas em detrimento das ciências exatas, né? A gente tem passado por isso no Brasil recentemente, né? De modo que eu vou incentivar que os jovens façam veterinária, façam engenharia e dane-se a sociologia, as ciências humanas, a história. Há uma situação muito cruel diante disso, que é um efeito prático de oportunizar a ausência de crítica, né? Na verdade é isso. Então, ao mesmo tempo que você estimula disciplinas, conteúdos, profissões mais práticas, você está negligenciando a crítica, a possibilidade de crítica, né? De interpretar o mundo de uma maneira mais crítica e ácida, né? Ou seja, não convém
né? Não convém que as pessoas reflitam. É por isso que eu retiro essas disciplinas que são, por natureza, questionadoras dos currículos, né? E existem uma série de consequências diante desse processo todo, né? Muitas vezes a gente acaba estimulando essa rivalidade, mas a gente negligencia o fato de que qualquer conhecimento é interdisciplinar, né? Precisa do auxílio de outras áreas, de outras fontes, para que possa, de fato, ter uma legitimidade maior, né? Professor Marcelo, a gente sabe o tanto que é difícil a produção acadêmica no Brasil. E você, uma pessoa tão nova e já professor aqui do Unicef, né, professor de outras escolas aqui em Patrocínio, tão jovem já com a obra de doutorado. Você teve algum apoio para a elaboração desse livro, dessa obra? Obrigado pela lembrança. Eu contei com o apoio do Unicef e continuo contando com o apoio do Unicef. O lançamento hoje à noite, lá no núcleo, né, no bloco do direito ali, no anfiteatro do direito. E é uma honra, né, um privilégio trabalhar em uma instituição que valoriza a reflexão, que valoriza a produção intelectual. Então, nesse sentido, eu não posso negligenciar aqui a importância do Unicef diante da obra, né, diante da possibilidade de publicação do livro. Em relação à questão da comercialização do livro, o livro vai ser comercializado pela editora Apres e no valor de R$57, mas eu tenho exemplares e eu estou aí vendendo a 50, né? Esse é o valor que o autor consegue passar para os leitores. Já a editora, o valor é um pouquinho mais alto, né? E é uma grande satisfação, né? Espero contar com a presença de todos nesse evento de lançamento. O horário, por favor? Às 19 horas. 19 horas no Anfiteatro do Direito, lá no Unicef. Do NPJ. Marcelo, eu quero te agradecer imensamente. Era uma vontade que eu tinha de trazer você aqui. Obrigado. Eu fui sua aluna no Unicef, hoje somos amigos, assim eu me sinto. Claro. E sei do seu profundo conhecimento, a sua visão social, a sua visão humanística, humana, solidária em relação ao outro. Eu acho isso muito bacana e só tem a acrescentar no mundo. Muito obrigada pela presença e que você volte mais vezes trazendo pra gente outras análises antropológicas. Eu sei que você sempre tem uma visão antropológica, por exemplo, sobre questões em patrocínio, Sim. sobre questões nacionais, questões internacionais, que essa seja a primeira de muitas. Muito obrigado e parabéns pelo livro, parabéns de coração pelo livro. Muito obrigado pela oportunidade, Leide. Reforço, né, de fato, de aluna se tornou uma amiga. Muito obrigado pela oportunidade, é uma honra, um privilégio grande participar desse espaço da Módulo e estou à disposição para novas parcerias, novas discussões. Sempre que precisar pode comunicar que eu estarei aqui atendendo a sua solicitação. Muito obrigado. Viu? Muito obrigada. Esse foi o professor Marcelo Rodrigues Lemos, que faz o lançamento do seu livro, logo mais no Unicef. Você está convidado, Modernidade e Colonialidade. Uma obra muito interessante de um antropólogo, uma pessoa da nossa terra, uma pessoa muito querida aqui na cidade e vamos prestigiar. Fiquem com Deus, uma boa tarde para vocês, uma boa semana e até a próxima sexta. Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento. Andap Autopeças. Unicef. Protege Minas Saúde e Segurança no Trabalho.